preocupado com isso. E Deus falou comigo, falou assim, mas o projeto não é meu? Não é eu que faço. Se é eu que faço, por que você está preocupado com a quantidade de pessoas que estão visualizando? No meio do episódio aconteceram várias coisas, por exemplo, de câmera parar no meio do episódio. Vamos fazer um teste, né? Então nós vamos gravar 4 episódios, né? Nós temos que ter o compromisso de postar um por semana. Se a gente conseguir gravar esses 4, a gente vai fazer isso aqui. Porque a parte mais difícil, trabalho. né? A consistência. Essa é a parte mais difícil. Começar, é fácil começar. O negócio é você tá se na manter empolgação toda ali. semana um episódio novo. Primeiro, no começo, a gente achava que ninguém ia querer vir. Era uma das preocupações. Nós vamos começar um Instagram do zero. 2, 3 pessoas daqui de Barra do Bugres. O restante, todo mundo de fora. Todas essas pessoas tiveram que sair da sua cidade. Verdade. Viajar pra vir até Nossa. Barra do Bugres. Gravar um episódio e depois voltar. Então, assim, além de ser um canal pequeno, que a gente não ia dar visibilidade pra ninguém. Aham. A pessoa ia vir aqui, ela não ia ganhar nada. Nada. A gente falou assim, caramba, não vamos chegar nos 5 mil seguidores. E daí, do Verdade. nada, do dia pra Gente, noite, do dia para a chega noite. 25 mil seguidores. Nós não enxergamos isso como Só números. Nós enxergamos como vidas, como pessoas. Fala assim que se uma vida só, através de um episódio, for transformada, já tem valido a pena. Olá, sejam bem-vindos ao último episódio da primeira temporada do Nosso Ponto Podcast. Pois é, meu amor, um ano, Já se passou um ano, né? 47 episódios. Caraca. Esse é o 48º, se não me engano. E passou muito rápido, Passou não muito passou? rápido. 45 pessoas passaram por aqui. Caramba. 45? 46? Não sei exatamente. Por Mas aí. 40 e poucas pessoas já passaram por aqui. Altas histórias, muitas conversas edificantes, verdade. coisas que acrescentaram a nossa vida. É. E nós estamos aqui para gravar o último episódio, contar para vocês como que foi esse processo de um ano aí e como que a gente vai fazer no próximo ano. Vai continuar o podcast o ano que vem? Vai parar? Como Será que vai continuar? continuar? Não sei, meu amor. Me Mas conta. a gente vai falar, na verdade, sobre muitas coisas, né? Sim. Como foi começar esse projeto, como foi o Uhum. andamento disso. Teve momentos que a gente quis desistir, Uhum. né? Como foi receber os nossos convidados, qual foi a transformação que aconteceu na nossa vida, Sim, né? verdade, foi E muita, os né? bastidores também, que a galera não vê, né? Isso mesmo. Vamos começar por qual ponto, meu amor? E nós vamos começar pelo Começo. O primeiro episódio, eu acho que eu falei isso, né? O primeiro episódio lá atrás. Mas, meu amor, por que a gente começou esse projeto? Da onde que surgiu a ideia de começar um podcast no interior do Mato Grosso? Pois é. Primeiro que eu gosto muito de podcast, né? Eu acho que o podcast ele tem um poder de transformação muito grande. A gente sabe disso porque a gente teve pessoas aqui que chegaram aqui e tiveram a vida transformada através dos podcasts. A gente sabe disso. Sim. Eu lembro que em 2024, começo de 2024, acho que foi 2023, não sei exatamente, 2023, salvo engano. Eu tava com começo de depressão e não sabia. Foi Tava com final de início. 23. Eu não sabia que tava com início de depressão ali. Eu tava não queria sair, não queria me enturmar e tudo mais. Sim. E daí, assistindo um podcast com o Wesley de Lago Nogari, que é um psicólogo, ele começou a elencar alguns sintomas. Eu falei, poxa vida, eu acho que eu tô com esse negócio aí. Eu lembro até hoje que daí, na hora do almoço, nós deitados na cama, eu falei pra você, amor, eu acho que eu tô com um início de depressão. E por que eu acho que era início? Porque eu consegui sair muito rápido. Então, eu identifiquei os processos ali que eu tava passando através de um podcast e através disso eu consegui sair muito rápido daquilo. Verdade. Então, assim, o podcast, ele tem esse poder. É uma conversa aqui que você vai entendendo um pouquinho do que tá acontecendo na vida daquela pessoa e você fala assim, caramba, isso tá acontecendo comigo também. E às vezes a pessoa já te mostrou como que ela fez pra sair daquele problema. Sim. Uma pessoa com luto, enfim. Quantas pessoas a gente teve aqui? Pessoas que tiveram dificuldade de ter filho, gera Sim. esperança das pessoas. Então, assim, verdade. eu acredito muito no poder transformador do podcast. Então, a vontade, primeiro, foi disso. Caramba, isso tem o poder de transformar. E o segundo foi que quando a gente estava lá em 2023 também, 2024, a gente estava com vários clientes de marketing, né? E a gente fazia captação de vídeos, tráfego pago e tudo mais. E daí a gente pensou, poxa, esses clientes estão com dificuldade de gravar vídeos, porque eles não conseguiam criar conteúdos. Por que não a gente monta um podcast, né? Um fake podcast para que a gente pudesse entrevistar essas pessoas e ter conteúdo, e elas terem né, pra tirar dali. elas terem conteúdo. Então, juntou isso aí e daí 2024
2024, a gente decidiu, final de 2024, a gente foi viajar. Fizemos a nossa primeira viagem internacional e a ideia era fazer vídeos completos lá pra gente ter de recordação sobre o que aconteceu e tudo mais. Vlogs no YouTube. Só que não deu, a gente foi aproveitar e acabou deixando de lado a gravação, porque já era muito... Ou você grava ou você aproveita. Isso dá muito trabalho, dá muito trabalho. E daí quando chegamos... Poxa, por que não gravar um episódio contando como foi nossa experiência? Até para nós mesmos, né? Lembrarmos de como foi essa experiência, que a gente, inclusive, é o episódio número 1 e o número 2, tá? Tá lá no comecinho do canal. E aí a gente gravou o primeiro episódio, foi legal, gravamos na nossa cozinha da nossa casa. Se for lá, vai ver a nossa mesa, a nossa como cozinha. Que a gente tinha naquele momento, acho que nós tínhamos 2 câmeras. Isso, porque fazemos captação. Isso, porque a gente já trabalhava com isso, então nós tínhamos 2 câmeras. Uma iluminação também. E uma iluminação. Isso. E lá o Johnny organizou a mesa da cozinha mesmo. Eu lembro que o fundo da minha imagem era a minha pia, era o fogão, assim, então foi bem, bem cru mesmo. E eu lembro que o Johnny falou assim, nós vamos fazer um teste, né? Então, nós vamos gravar 4 episódios, né? Nós temos que ter o compromisso de postar 1 por semana. Se a gente conseguir gravar esses 4, a gente vai fazer isso aqui. Porque a parte mais difícil, né? A consistência. Essa é a parte mais difícil. Começar, é fácil começar. O negócio é você se manter toda semana um episódio novo. É verdade. Então, por isso que eu falei que eu falei, se a gente der conta de gravar 4 episódios e a gente continuar, fala assim, no 4º episódio a gente decide. Sim. E se a gente decidir ficar, realmente fazer isso, a gente vai ter que transformar as coisas aqui. E aí foi. Gravamos 3 episódios, no 3º episódio a gente tinha certeza que a gente iria continuar. O 3º episódio foi o Finanças A2, que a gente falou sobre finanças para casal. Isso. Na verdade, nós começamos com o intuito de ganhar dinheiro com mais alguma coisa, né? Porque o Johnny já tem um monte de emprego, já faz um monte de bico, um monte de coisa, então vamos criar mais uma renda, né? E aí eu lembro que quando a gente começou, víamos um potencial financeiro também, né? Para futuramente ganhar dinheiro com isso. E eu acredito que isso mudou a nossa percepção no 3º episódio, que a gente enxergou que poderia ajudar as pessoas a partir dali, com aquele projeto, e que haveria talvez muito mais propósito do que algo financeiro ali. Né? Eu acredito que a mudança, a chave mesmo, veio quando a gente, nesse ano de 2025. Mudou realmente a chave. Para entender o propósito, quando a gente trouxe ali o Rogério, depois a Bruna, e a gente viu que o negócio, poxa, esse negócio, porque até então eu tinha gravado só nós 2, e depois tínhamos gravado com a Thaís, que ia falar sobre o câncer, e depois tínhamos gravado com a Daia. Beleza, pessoas próximas que a gente tinha. Daí quando vieram pessoas de fora, que daí a gente, porque a nossa maior dificuldade, nosso maior medo era as pessoas não quererem participar. Né? Sim. Daí convidamos o Rogério. Poxa, será que ele vai querer participar? Será que ele... Verdade. Vamos entrar em contato com ele. Nem lembro, acho que foi a Dai que passou o contato dele. Eu acho que foi. Daí convidamos ele aceitou. Ele falou, opa, que legal isso aqui. Ideia. Veio, gravamos, foi um episódio incrível, falamos sobre metas. Sim. E depois a Bruna, que é uma amiga sua, na verdade não era amiga ainda, acho que era conhecida. Nós não éramos tão próximas naquela época ainda. Era uma conhecida sua e a Bruna topou vir também. Sim. E daí, quando nós tivemos esses 2 episódios, a gente viu mais propósito do que poderia ter financeiro. Porque daí a gente começou a enxergar algo neles que faltava na gente como cristão, né? Sim. A gente começou a enxergar eles falarem sobre Jesus de uma forma tão fácil, assim, com tanta... Com tanto amor, com normalidade, né? O que era muito difícil para nós, porque a gente entendia que para falar de Deus existia uma pessoa específica para isso. Tem o evangelista lá, tem o pastor, que ele vai falar sobre Jesus. E nós tínhamos uma mentalidade de que era isso. Então nós não tínhamos essa facilidade. E aí foi o momento que eu falei assim, cara, eu não sou crente. Foi, cara, não falou sou... assim, meu irmão, acho que a gente tá vivendo errado isso aqui, hein? Porque como que eu posso viver... Tanto que eu lembro que a primeira vez no episódio, a Bruna falou sobre ID. Foi. Eu não tinha noção o que era esse ID. Como daí assim? lá no final do episódio ela fala ID, daí o ID pregar o evangelho a toda criatura. Daí que eu entendi. Porque eu já tinha lido essa passagem, mas não entendia só o ID, entendeu? Porque a gente não tinha essa percepção. Sem instrução. Né? Então, assim, quando fizemos esses 2 episódios, daí falei, caramba, isso aqui não vai ser algo
pra gente só ganhar dinheiro e tudo mais. Sim. Tem mais propósito nisso do que eu imagino. Sabe uma coisa que eu percebi agora? Te cortando. Eu tirei a luz da tomada e esqueci de colocar. Coloca aí. Vamos aqui colocar uma luz que eu tirei. Aí. Ah, só faltava ligar? Ah, então. Não, tinha tirado mesmo. Eu coloquei na tomada tá, e não... Tá. Entendi. Vamos voltando aqui. Mas então é isso. A gente começou a enxergar que tava mudando alguma coisa ali na gente, abrindo os nossos olhos, assim, para um rumo diferente do que o que a gente pensava como cristão. E aí começou. Foi um atrás do outro, né? Isso. Essas pessoas começaram a vir, daí uma pessoa indicava outra pessoa que falava de Deus também, e aí daqui a pouco começou a ir pro rumo muito de testemunho, né, da vida das pessoas, assim, o encontro delas com Jesus, e a gente começou a ver, caramba, esse o primeiro ponto que nós temos aqui na nossa caneca, inclusive, é Deus, né? E realmente, eu acredito que é o que a gente mais fala aqui. Sim. Né? É dele. É isso mesmo. A gente tinha até, a ideia no começo era falar sobre empreendedorismo. Pra seguir a linha dos que você acompanha, por exemplo, né? Os grandes vamos falar sobre empreendedorismo e tudo mais. Só que, conforme foi andando, a gente percebeu que não era isso que o público queria, entendeu? E conforme a gente ia conversando, a conversa ia criando um rumo diferente. É verdade. A gente começava a falar sobre um assunto, a gente percebia que as coisas caminhavam para falar sobre Jesus, falar sobre Deus. Então, assim, o começo ali já foi transformador. Então, a ideia era ganhar dinheiro. Isso aqui vai ser para ganhar dinheiro e tudo mais. E depois a gente percebeu mais propósito do que dinheiro nisso. É verdade. Tanto que depois, eu não lembro, eu já tinha, sei lá, uns mais de 20 episódios. Eu conversei com a Isa e falei, olha, Deus tocou no meu coração que todo o dinheiro que vier do YouTube, né? de visualização, não vai ser para nós, vai ser para doação, para projetos, que a gente... Instituições, né? Instituições de caridade, então a gente vai fazer isso. Então, aquele projeto, fala assim, a Isa você conta que você até assustou quando eu falei. Eu até assustei, porque na minha cabeça, assim, beleza, como a gente tinha começado aquilo, para em algum momento, a gente tinha estipulado que ali em 2 anos a gente começaria a ter algum retorno financeiro. Tudo bem, a gente sabe que é algo exponencial, que começa ali, depois isso vira um negócio mesmo, com um potencial financeiro muito bom, né? E aí, quando o Johnny falou isso, olha, todo o dinheiro que vir do canal do YouTube não é nosso, né? Deus me falou o coração dessa forma. E eu falei, tá bom, não contestei, mas fiquei assim, caramba, e agora? Tipo... Tá, a gente tá aqui, é um negócio que demanda muito trampo, é muito trabalho mesmo, muito assim, muita energia pra fazer isso acontecer. Falei, então agora a gente tem que pensar em outra forma de ganhar dinheiro, porque não vai ser com isso aqui. Porque a maioria das pessoas não sabem, né? A gente não cobra pro convidado vir aqui, como alguns podcasts cobram, que é uma forma de monetização também, não tá... Sim, não tá errado, né? Cada um. Mas a gente preferiu não fazer dessa maneira. Então, nós não temos renda com o podcast, só custo, somente custo. Porque nós tivemos, inclusive, que mudar de quando a gente fez ali o 4º episódio, depois decidimos falar, vamos fazer o podcast mesmo, tivemos que mudar de estúdio. Sim. Que era na nossa casa, que era ali na nossa cozinha e na nossa sala, tivemos que montar um estúdio específico para isso. E falando sobre isso, já que você entrou nesse ponto, para quem não sabe, o Johnny é uma pessoa extremamente perfeccionista. Então, o perfeccionismo, ele é assim... A pessoa precisa começar algo, ela quer começar com tudo perfeito para ela dar o start ali e ela se sentir confortável no que ela tá fazendo. Meu amor, como foi para você começar um podcast? Eu já não ligo muito. Como foi para você começar um podcast na sua cozinha? Depois migrou pra sala, misturou tudo ali, a gente não tinha os melhores equipamentos na época, não tinha visualmente um estúdio. Como foi pra você começar com o que tinha naquele momento? Com o seu perfeccionismo, como você lidou? Na verdade, as pessoas acham que perfeccionismo é bom, né? Nossa, até em entrevista de emprego, fala, nossa, eu sou perfeccionista. Nossa, como se, tipo, com uma qualidade sua. Porque o problema do perfeccionista, no meu caso, não sei se todos são assim, mas no meu caso, ele me atrapalha a entrar em ação. Por que o perfeccionismo, ele em alguns pontos pode ser bom, porque a gente faz algo com muita qualidade, só que você não começa. Esse é o problema, você espera estar sempre perfeito, tudo perfeitinho para você começar. E daí, não existe isso.
Não existe. Nosso estúdio, como que tá? Ah, tá perfeito? Não, aos olhos das pessoas tá bonito, tá legal. Mas aos meus olhos, tá faltando muita coisa. Aos meus olhos, cara, esse aqui não tá Tava do o jeito... Johnny ontem já aqui, ó, no iPad, já pensando no novo projeto do estúdio, já pra mexer, e vocês olham e tá tudo perfeito, né? Perfeito, mas na minha cabeça não está. Ainda mais começar na nossa cozinha. Então foi uma quebra de paradigma ali. Eita! Foi uma quebra, algo que foi se moldando através desse ano 2025, porque começou com o podcast lá na nossa cozinha, depois na nossa sala, sem todos os equipamentos. Eu lembro até num episódio, do terceiro episódio que gravamos sobre o Finanças, em que eu olho pra câmera de cá, e daí um amigo fala assim, pô, que estranho depois, porque não coloquei essa câmera da frente. Sim. E daí falou, pô, você tá olhando pra essa câmera de cá e nem existe essa câmera, e ficou estranho na outra câmera. Sim. Falei, pô, é porque eu gravei com outra câmera, com a GoPro. Só que nem usamos, não, né, não deu pra usar porque tava horrível. A qualidade ficou muito ruim. Não dava pra usar. Então, assim, isso pra mim começou ali. Esse processo de transformação. Ainda hoje, eu ainda tenho, isso me atrapalha um pouco, mas hoje eu consigo moldar isso. Então, começar lá foi um processo de transformação mesmo, pra gente conseguir fazer algo. E se esperar tá perfeito, não vou começar nunca. E hoje porque hoje ainda não tá perfeito. A nossa prateleira, se vocês olharem, as coisas que tem aqui, a maioria das coisas são coisas que a gente tirou da nossa sala. Sim. Por exemplo, nós temos ali o 90% Vadimeco. 90% das coisas. Os Vadimecos, um meu e um da Isa, que fizemos direito, quem não sabe. Os meus livros de estudo aqui, ó. Todos aí. Tem uma torre ali que é um objeto de decoração que era da nossa sala. Para representar a viagem que a gente foi. Essa revista aqui é compramos dentro do Louvre. Isso, que nós fizemos uma viagem. Meu violino aqui no canto. Nós temos o que mais? O que mais? Bíblia, que para representar, isso. né, o que... Né, uma plantinha lá no canto, que aquela plantinha também é da nossa cozinha. Então, assim, todas as coisas que a gente tem aqui, a gente pegou pouquíssimo, acho que 3 ou 4 itens que a gente comprou para o estúdio mesmo. O restante foram coisas que a gente tinha na nossa sala e colocamos pra cá. Ou seja, é uma quebra muito grande pra mim. É algo que foi transformando ao longo do tempo. Ainda tô nesse processo, mas foi muito difícil. Foi muito difícil e ainda é. Por exemplo, eu vejo aqui no nosso estúdio, ele tem 2 tapetes. Atualmente. Espero que ano que vem a gente consiga trocar isso. O Johnny que é o organizado, gente. Pra mim tem 2 tapetes aqui. Pra mim era um tapete só. Porque a gente não tinha, na verdade, condição de comprar um tapete de 3 metros. Porque era R$1.000 um tapete de 3 metros. Sim. Daí compramos um de 2,5 metros. Então ficou um pedaço aqui do estúdio. Os fios passando por trás expostos, né? Por trás da cortina. Pra mim, os fios tinham que estar bonitinho na parede e tudo mais. Então, assim, todas essas coisas, pra mim, me incomoda. Só que elas não me travaram. Sim. E eu acredito porque Deus tinha um propósito nisso. Eu acredito mesmo que era um Deus já me transformando pra que isso aqui, se fosse esperar o tempo perfeito, eu não tinha começado. Sim. E através do podcast, eu acho que como você começou sem ter muita coisa e evoluiu, hoje eu acho que você não deixa de começar um projeto por não ter tudo 100%. O podcast te ensinou isso também, sim, né? Mas ainda é uma luta. Não, mas lógico. É uma luta, não é algo que é normal para a maioria das pessoas. Minha irmã mesmo. Eu admiro minha irmã porque ela tá com um projeto na cabeça, ela coloca em prática hoje. Do jeito que tá. Ela começa hoje. Ela faz o que tem pra fazer e começa hoje o projeto dela e vai lapidando, entendeu? E isso é muito bom. No meu caso, não. No meu caso, eu tenho que esperar a perfeição vir, os momentos certinhos, pra depois eu começar e fazer o negócio. E graças a Deus não foi dessa maneira com o podcast. É verdade. E aí, vamos explicar para as pessoas como funciona a escolha dos convidados, né? Já que a gente não recebe, não é qualquer pessoa que consegue vir aqui, né? Porque a gente não recebe. Primeiro, no começo, a gente achava que ninguém ia querer vir. Era uma das preocupações. Nossas. Falou, cara, nós vamos começar um Instagram do zero. Do zero, começamos um Instagram do zero. Do zero, o canal do YouTube do zero. Então, do que nós tínhamos alguma rede de contato, algumas pessoas, que a gente falou assim, as pessoas próximas. Falou assim, vamos ver, essas pessoas talvez queiram vir. Daí nós chamamos a Thaís, que era próxima, e chamamos a Daya. Sim. No ano de 2025, começo desse ano, daí a gente começou a expandir, falou, vamos chamar as pessoas de fora. E aí era muito medo, era uma felicidade, e ainda é.
uma felicidade muito grande quando a pessoa aceita. Porque tem pessoas que não aceitam. Tem pessoas que não aceitaram vir aqui. Mas é uma vitória muito grande pra gente. Porque, querendo ou não, a maioria das pessoas que vieram de Tangará da Serra. Nós tivemos 2, 3 pessoas daqui de Barra do Bugres. O restante, todo mundo de fora. Todas. É de Tangará, de Cuiabá, Campo de Novo. Campo Novo, Nova Mutum. Entendeu? Todas essas pessoas tiveram que sair da sua cidade, viajar para vir até Barra do Bugres, gravar um episódio e depois voltar. Então, assim, além de ser um canal pequeno, que a gente não ia dar visibilidade pra ninguém. A pessoa ia vir aqui, ela não ia ganhar nada. Nada, porque nosso canal com nada ainda, as pessoas nem a visualização ia ter direito. Sim. E aí, só que as pessoas aceitaram. E até hoje ainda é uma vitória cada pessoa que aceita vir aqui. E só que a gente não cobra. Igual a gente falou, a gente não cobra para as pessoas virem aqui. Por que a gente decidiu isso? Porque a gente queria algo diferente, pra gente ter essa autonomia de falar assim, nós queremos essa pessoa, esse tipo de pessoas e assim por diante. Não queremos, por exemplo, igual a gente falou, a gente pensou em falar sobre empreendedorismo. Sim. Muitas pessoas queriam vir falar sobre as suas empresas aqui, só que não... Queriam, inclusive, pagar pra estar aqui, né? Só que a gente percebeu que não fazia mais sentido. Sim. Não fazia sentido pro público aquele tipo de conteúdo. As pessoas queriam algo diferente. Sim. Então, a gente decidiu não cobrar das pessoas para vir aqui. Então, na verdade, o que a gente faz é paga para as pessoas virem aqui, né, Mel? Porque os custos, geralmente, da pessoa para vir até Barra do Bugres, gravar com a gente sabe que muitas vezes as pessoas nem têm... Ah, pô, eu não tenho esse dinheiro para ir lá gravar com você, né? Eu tô com esse dinheiro aqui, tenho as minhas contas do mês, não vou gastar 100, 200 reais para ir até Barra do Bugres gravar. Então, a gente custeia, na verdade. Sim, sim. Pra pessoa vir aqui. Além do custeio, a gente tem um lanche que a gente prepara para as pessoas que a gente quer receber da melhor maneira possível. Então, o podcast, nesse ano de 2025, foi somente custo, né, meu amor? Só custo. Somente custo. Tivemos aí alguns patrocinadores que nos agraciaram ao longo desse ano, né? Nos ajudaram, mas no demais esses não pagaram os custos do podcast desse ano. Sim. Eu tava com uma coisa aqui na cabeça pra falar que eu acabei esquecendo. E sobre a escolha dos convidados, a gente tem duas formas de participar. 2 maneiras, Nós temos temas específicos, que daí a gente faz o convite pra pessoa e aí Deus direciona se ela vai vir ou não. E essa pessoa que esteve aqui conosco, né, ela faz uma indicação aqui, então é a possibilidade de uma outra pessoa participar também. Então, durante esse 1 ano, nós fizemos alguns convites, né, de acordo com pessoas que nós já tínhamos ali em mente também. E depois essas pessoas indicaram outras que receberam o convite também para estar participando aqui, Isso é muito interessante, porque a gente sempre fala para a pessoa que veio que ela indique alguém que ela gostaria de assistir. Sim. Não é qualquer pessoa. Eu vou indicar o meu irmão porque eu gosto muito do meu irmão. Não. É uma pessoa, seu irmão tem algo realmente que as pessoas gostariam de assistir, algo que vai edificar a vida de outras pessoas? Eu acho que é esse o intuito do podcast, para que a gente sempre falou desde o começo, não existe isso na Bíblia, mas a gente fala assim que se uma vida for transformada, né, terá valido a pena. Terá valido a pena. Se uma vida só, através de um episódio, for transformada, já tem valido a pena. Então, assim, a gente pede indicações de pessoas que vão agraciar a vida de outras pessoas também. É verdade. E somos agraciados realmente com praticamente todas as indicações que nós recebemos aqui. As pessoas que tiveram aqui foram muito especiais também, né? E, meu amor, os principais desafios de ser podcaster que nós enfrentamos aí nesse 1 ano? Para mim, o primeiro desafio é estar de frente à câmera, né? Para quem não sabe, eu tenho... Agora tô melhor, mas tem muita dificuldade, pode não parecer, mas tem muita dificuldade de estar de frente à câmera para gravar e tudo mais. Então, a primeira dificuldade minha foi quebrar isso. Quebrar esse problema de estar de frente à câmera. Só que, ao longo dos episódios, se tornou muito tranquilo, muito fácil. Por quê? Porque é uma conversa. A gente até esquece que tem câmera gravando aqui. Sim. A gente até esquece, porque estamos numa conversa aqui. Verdade. Outro desafio foi com equipamento, porque no meio do episódio aconteceram várias coisas de episódio, por exemplo, de câmera parar no meio do episódio. Eu lembro que não lembro a primeira vez, mas eu lembro que a gente trouxe um rapaz de Tangará e a câmera dele deu pau. Você não lembra quem foi? Não lembro agora. Também exatamente. Não lembro, não. Uma câmera deu pau e assim,
parou, a gravação parou por causa do... Eu não tinha colocado... Agora eu lembrei. Não tinha colocado a bateria infinita. Foi do Rafael. Sim. Parou no... Caramba, que vergonha a gente fica. Outro episódio do Agner e da Linda. Perdeu a câmera da frente deles. É a câmera deles. Isso porque o cartão de memória, ele deu pau. Deu erro no cartão de memória e perdemos essa imagem. Sim. Isso é um dos casos. Agora, nós estamos gravando pela segunda vez esse episódio. Porque nós gravamos a primeira vez e a imagem da Isa ficou desfocada. Sim. Inclusive, deixa eu olhar ali se tá no foco a imagem da Isa, né? Então, são muitos probleminhas técnicos que assim... Por que isso acontece? Vamos aqui dizer que tudo somos nós quem fazemos. Nesse último mês que o Johnny contratou uma editora para editar os últimos 4 episódios. Isso. Mas, assim, anterior a isso, o Johnny faz todas as edições, né? Nós lá no começo fizemos uma separação de funções, né? Então, eu fiquei com essa parte de fazer o convite para os convidados, a parte social, de aparecer mais ali no Instagram, de estar, né, mais em contato com o público, de fazer as publicações, de pensar em legenda. Então, é todo um negócio, assim, preparar as comidinhas, tudo, deixar o estúdio arrumadinho, né, limpo para quando a pessoa chegar, o cheirinho ligado, o ar-condicionado ligado, né? Então, e o Johnny ia para essa parte de edição, gravação dos cortes, aqui, gravação, ligar áudio, cada câmera que vocês estão vendo, ligar todas essas luzinhas, assim, tem muitas luzes aqui, então tem que pensar em tudo para fazer acontecer, e como somos nós dois fazendo... não tem mais ninguém aqui. Não tem mais ninguém, é muito fácil você esquecer de ligar uma luz, é muito fácil, a câmera ali desfocou. Como a gente está aqui conversando, não tem o que fazer. A gente vai perceber só no final. Então, são muitos probleminhas técnicos que aconteceram e que acontecem mesmo porque as funções estão todas nas nossas mãos, né? Isso. Esse é uma dificuldade que a gente enfrenta até hoje. Isso é algo que até a gente contratar alguém, a gente vai ter essas dificuldades de problemas técnicos. Problemas técnicos. E aí a gente fica preocupado, porque dependendo do tipo do problema, a gente perde a imagem. Perdeu o episódio. Você imagina, uma pessoa, ela se dedicou... Lá de Cuiabá, veio de Cuiabá, Tangará, enfim. A pessoa veio até aqui pra gravar o episódio e perder o episódio. Nossa. Então, é uma responsabilidade muito grande. Sim. Então, assim, recai sobre a gente não tem que ficar preocupado somente em fazer as perguntas corretas pro convidado, deixar ele confortável e tudo mais, mas também pensar em todo esse trabalho de, será que tá tudo ligado? Será que a câmera tá me filmando mesmo? Tá com o reczinho ali? Tá com aquele rec lá? Tá, esse rec aqui da Isa também tá funcionando? Inclusive, eu apontei ali, não sei se desfoca, né? Mas não vai desfocar não. Então, assim, são muitas coisas que a gente tem que prestar atenção e gera uma ansiedade, um medo de errar aqui. Então, além da preocupação de deixar o convidado tranquilo, em paz, porque o convidado chega nervoso, a maioria deles chegam nervoso aqui porque não tá acostumado a estar de frente à câmera. Nós ficávamos nervosos no começo, você lembra? A maioria das pessoas não estão acostumadas a estar de frente a uma câmera. A maioria delas não estão acostumadas. Nós tivemos aqui, por exemplo, não sei, uma pessoa que não tá habituada. E daí ela chega aqui, daí tem esse monte de luz, daí tem esse monte de câmera, já fica apreensiva. Super. E é o medo. E se eu falar alguma bobeira? O que as pessoas vão falar? Vão me julgar. Fulano, entendeu? É muito julgamento e assim, a gente sabe. Então a gente tem que deixar a pessoa o mais confortável possível para que ela se sinta bem e consiga conversar, consiga falar. E um desafio muito grande também é que isso demanda muita energia da nossa parte, né? Fala assim, o convidado, se está marcado para ele vir amanhã gravar, já começa hoje. Todo o processo de organização, limpeza das coisas, o estudo sobre o convidado, o roteirinho que a gente faz, né? Então, assim, já começa 24 horas antes ali, toda a preparação e vai até o momento do convidado ir embora, né? O momento de receber, o como você recebe, você tem que receber com um sorriso no rosto, tem que estar com a energia muito boa, porque imagina só, se a gente começa a gravar aqui, tá eu e o Johnny assim, ó. Morrendo.
morrendo. Gente, não tem... O convidado, ele pega aquela sua energia e ali vai ser conduzido o episódio inteiro daquela forma. Então, é ruim pra quem tá assistindo, é ruim pra quem tá aqui, é ruim pra quem tá apresentando, porque não vai conseguir conduzir bem. E isso foi algo que a gente evoluiu muito, né? De conduzir nas perguntas, aprendemos a fazer perguntas, né? Porque no começo você fica muito engessado no que tá ali, né? Depois você começa a aprender a formular as coisas, a contextualizar a pergunta. A gente vai ficando mais solto, assim, né? Então, nós evoluímos muito nisso também na condução, né? Com a prática. É só a pessoa assistir os primeiros episódios e assistir agora, ver quanto tá. Algo interessante, a gente não manda as perguntas antes pro convidado. Não mandamos, tudo aqui, verdade. a gente nem tem convidado que quer passar um pouco eu faço isso, a nossa história, assim, a gente não quer saber. Eu falo, não quero saber, a gente quer saber tudo aqui, para que realmente seja uma surpresa pra gente. Exatamente. Então, a gente tem uma estrutura de ideia, olha, a gente vai começar por aqui, assim, assado, mas a gente não passa as perguntas antes. Exatamente. A gente quer saber, e porque cada convidado é único. Se vocês olharem os podcasts, é muito diferente um do outro. Sim. É muito diferente um do outro, porque não existe uma pergunta padrão, não existe ali os momentinhos, né, que a gente faz os Mas quiz. porque a conversa, ela vai fluindo de uma forma totalmente diferente. Totalmente. A gente, um episódio que marcou muito sobre isso foi o da Naira. Esse foi um episódio que marcou muito. Pra quem não sabe, a Naira, ela era de Nova Mutum. A gente fez o convite pra ela vir, ela aceitou. Foi até a gente nem imaginou que ela ia querer vir. Veio pra cá. A gente falar sobre comunicação. Ela é especialista em comunicação e oratória. Isso. E assim, quase 1 milhão de seguidores nas redes sociais, super grandona, assim. E a gente achou assim, vamos falar sobre comunicação e tudo mais. Chegamos aqui, começamos a conversar sobre a história dela. Foi mais de 1 hora conversando sobre a história dela, sobre o testemunho de vida dela. Nossa, chocado. O tempo inteiro a nossa cara de chocado. Sim. Beleza. Eu fiquei preocupado. Falei assim, não, agora vamos falar sobre... a mulher quer falar de comunicação, né? Sobre o trabalho dela e tudo mais. E a gente começou a conversar e Deus direcionou novamente para falar sobre a história dela, sobre a vida dela, sobre o testemunho. E a gente entendeu, falou assim, não, o senhor que administra as perguntas, o senhor que dá direcionamento para nós, para que nós façamos esse podcast. Isso. Não somos nós mesmos, é o senhor mesmo que está direcionando a gente. A gente escreve as perguntas, mas quantas perguntas ficam de fora ali? E surgem novas perguntas. Jane mesmo foi isso. Foi. Nós começamos com uma estrutura de pergunta, com um apontamento que eu falei que eu conheci o irmão dela e eu perguntei sobre a viagem que eles fizeram juntos. Isso desencadeou toda a história, a história dela, que talvez se a gente tivesse perguntado, e aí, como foi sua infância só? Tivesse acabado ali, sim. Talvez a resposta, minha infância foi assim, assado, acabou o assunto. Mas uma pergunta, ela vai desencadeando, tipo um novelo de lã. Sim. De linha, né? Vai desencadeando o restante da história. Mas assim, a gente aprendeu muito. Quem assistiu os episódios anteriores, os lá do começo, 1, 2, o 10 ali, vocês vão perceber o quanto a gente evoluiu até nas perguntas. E com certeza, se do 2026 aí, a gente estará melhor, né, meu amor? Com toda certeza. Com toda certeza. Vontade de desistir, meu amor, você já teve? Algumas vezes, né? Algumas vezes. Como a gente falou que tudo gera muito... Ansiedade, trabalho, energia. E aí... Desgaste também. Porque, como falou, a gente tem o dia da gravação. A gente começa o trabalho antes. Por exemplo, tem que deixar limpo, tem que fazer uma comidinha, um lanche, alguma coisinha. Tem que, além disso, montar o estúdio, deixar tudo certinho. Daí recepciona o convidado. Ele chega geralmente meia hora antes da gente começar. A gente grava o episódio. Tem episódio que são 2 horas. E depois tem pessoas que a gente fica aqui. A conversa é tão boa que a conversa continua depois do episódio. Sim. Mais 1, 2, 3 horas aqui. Verdade. Então, assim... São 4, 5, 6 horas só pra isso aqui. Isso só de gravação. Sim. E depois eu gastava mais umas 12 horas de edição. E pra quem não sabe, isso aqui não é o meu trabalho principal. Ainda tem um outro trabalho que eu sou servidor público. Então, gera muito desgaste, muito trabalho. E aí a gente não tinha condição de contratar um editor, nem nada. Então, isso gera um cansaço. Fala assim, caramba, algumas vezes deu vontade de desistir. Sim. Algumas vezes. Por causa do trabalho, por causa dessa loucura mesmo que estava a vida, final de semana. Não tivemos final de semana, alguns finais de semana. Viajar esse ano,
não conseguimos fazer nem a nossa viagem, porque Sim. além do tempo, o investimento financeiro também. Porque eu falo assim que o episódio, o podcast, ele dá em torno de um custo mensal de R$2.000. Por causa de estúdio, de aluguel, né? Que a gente teve que mudar de local pro estúdio, custos para trazer esses convidados, Sim. alimentação e tudo mais. Ele gera um custo de R$2.000. Custo esse que sai do nosso bolso. Do nosso bolso, Do todos nosso os bolso. meses. Então, assim, gera um desgaste financeiro também para nós, tanto que a gente nem conseguiu fazer essa viagem. Então, assim, Sim. algumas vezes pensamos em desistir. Mas acredito que a última vez que eu pensei em desistir, assim, falei, esse pra mim vai ser o último, não dá. Vem Não, e fora o desafio também de trabalhar junto, nós dois, né? Sim. Porque muitas vezes eu sei que eu deixei a desejar de fazer minha parte. Tínhamos as funções divididas, mas quantas vezes eu me enrolei e perdi o time, a hora do negócio. Quantas vezes o Johnny já teve que sair em cima da hora para buscar coisa no mercado. Então há esse desgaste também, às vezes porque um deixa de fazer a parte, e eu sei que já deixei a desejar muitas vezes também. Então ainda tem essa questão do trabalhar juntos, né? Então ainda existe isso também que desgasta. Eu lembro do último foi do Pastor Jefferson. E daí a gente gravamos o episódio com o Pastor Jefferson. E ele veio aqui e falou, não, isso aqui é um projeto realmente de Deus. E na quarta-feira, ele mandou um áudio pra gente. Falando que o episódio tinha sido uma bênção, porque as pessoas assistiram. E acho que tem até no áudio que ele mandou, ele falando que as pessoas começaram a se interessar mais por Jesus. Você quer, inclusive, que leia já? O dele? Nós vamos daqui a pouquinho. Vamos depois? Tá. Daí a gente vai falar, faz uma introdução a respeito disso. Então, ele falando sobre isso, então, assim, não me deixou falou, não é mais sobre mim, não é mais sobre eu e a Isa, não é mais sobre esse projeto. Esse é um projeto de Deus, então, não existe desistência. Existe parar, talvez, quando o Senhor fala assim, olha, até Exatamente. aqui, eu estou contigo agora, a partir de agora, outros projetos na mão de vocês. É verdade. Então, já não é nosso mais. Então não tem como desistir. Por obediência, a gente tá firme aqui, ó. E é muito obediência e é muito gostoso. Pra nós é muito gostoso. Isso é algo, eu falo sempre que esse é o projeto mais genuíno que a gente pode ter criado. Não existe outro projeto tão genuíno. Por quê? Todo mundo ganha. Nós ganhamos porque nós estamos aqui, recebemos as pessoas aqui, essa pessoa conta a história dela, a gente aprende. E a gente vai falar sobre isso, o quanto a gente cresceu intelectualmente e espiritualmente através desse ano com essas pessoas que vieram. Além disso, a pessoa que veio aqui, ela também ganha porque ela pode contar a história dela para outras pessoas. Sim. Coisas que as pessoas não tinham noção, ela pode contar aqui. E isso eleva a autoestima dela e tudo mais, enfim. E o público que assiste também. Porque ele transforma a vida deles. Então, assim, não tem quem perca. Não tem quem perca. Todo mundo consegue ganhar com esse projeto. Então, é um projeto muito genuíno. E a gente gosta muito. Porque a gente gosta de conversar com as pessoas. A gente gosta de aprender. E até tendo que tirar todos os meses um alto valor para fazer funcionar, ainda assim a gente não se sente perdendo. De forma alguma. De jeito nenhum. Por mais que mexa na parte financeira, a gente sente que a gente tá ganhando. Sim. De todas as formas, porque nós estamos evoluindo espiritualmente de alguma forma por estar com essas pessoas. Isso. E então, até dessa forma, por mais que fale, mas vocês estão perdendo, tá saindo dinheiro daí de vocês. Sim. Mas ainda assim, pra nós é gratificante, né? Sim, com certeza. Não se compara ali. E, inclusive, a gente já pode até entrar sobre isso, que a gente trouxe algumas pessoas aqui e a gente pediu para que elas contassem pra gente, né, o que transformou na vida delas, se teve alguma transformação, Verdade. o que aconteceu depois de vir no episódio. Que a gente sabe de algumas pessoas que assistiram e que tiveram transformação no seu casamento, na sua vida espiritual e tudo mais. Algumas pessoas relataram pra gente. Mas a gente perguntou também para os convidados que vieram aqui. O que aconteceu pós-episódio, meu amor? Verdade, eu tenho aqui, nós pedimos para alguns convidados, não ia dar para passar, né, para todos os convidados, né, não ia dar para passar todo mundo aqui, então a gente pediu alguns específicos, até anotei aqui para não esquecer. E como você deve ter percebido, já tô com outra roupa aqui, é um outro dia, tô gravando esse vídeo, porque a Rayana nos enviou o vídeo dela depois da edição já desse vídeo. Então,
a gente quis trazer, porque é uma experiência única da Rayana. Ela é mãe dos trigêmeos. A gente trouxe ela aqui para falar no Dia das Mães. Foi um episódio incrível em que ela contou todo o processo dela, desde o momento que ela descobriu a gravidez até o posterior, como está sendo depois de ter esses bebês. É uma história linda que vale a pena conferir. A gente vai colocar o link aqui para você também. Então, assim, fica com o vídeo dela contando um pouco da experiência dela, de como que foi participar ao longo desse ano do nosso Ponto Podcast. Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu me chamo Rayana, sou a mamãe dos trigêmeos e vim aqui falar de como foi especial falar no programa, no nosso Ponto Podcast, sobre o meu testemunho, sobre o testemunho de como foi a minha gestação, como foi a minha vida desde a minha infância, a minha adolescência. O Senhor prepara tudo na hora e no tempo dele. Eu sempre quis compartilhar e chegou o momento, a hora certa. E no dia de mamães, né, no dia das mães, eu fui presenteada. Desde o momento que eles me ligaram, eles nos abençoaram para ir até eles, porque a gente mora em outra cidade. No momento da recepção, o casal é maravilhoso. O Johnny e a Isa são um casal que inspira a gente, por eles terem muita sintonia, alegria, paz naquele lugar. E aquele lugar é um lugar de paz, de bênção sobre as nossas vidas e daquelas que ouviram nossos vídeos. Eu tive bastante ponto positivo, pessoas que falavam assim: Rayana, eu não sou de assistir mais de 40 minutos, 1 hora de vídeo, mas eu assisti todo o seu vídeo. Eu fiquei muito feliz, porque eu compartilhei aquilo que o Senhor faz na minha vida e também fiquei feliz deles me convidarem. Eu quero agradecer a Deus e agradeço a vocês por esse convite e dizer: continue firme com esse propósito, porque eu sei que vocês dois fazem de coração e que Deus venha abençoar e honrar a vida de vocês. Momento legal também da recepção, uma mesa farta com frutas, com água, com suco, e no final também nos presenteou com uma xícara linda. Então vocês estão de parabéns, muito obrigada, viu? Vamos pegar o da Bruna? Que o da Bruna foi a primeira... Que você pediu pra ela? Aham. Vamos pegar o Bruna Guise aqui. A gente vai colocar do ladinho pra vocês acompanharem. Quer ver? Aqui. Existe uma frase que diz que quando o nosso trabalho melhora a vida das pessoas, não há como nós não sermos abençoados. E essa é a maneira que eu enxergo tudo que a Isa e o Johnny fazem no nosso Ponto Podcast. Através das pessoas que eles convidam, das histórias que eles contam, das informações que eles trazem, eles derramam coisas positivas na vida de quem tá ouvindo e também na vida de quem tá sentando naquela cadeira para ser entrevistado. Eu fui uma das pessoas que teve esse privilégio nesse primeiro ano de podcast. Eu fui muito bem recebida, me senti abençoada com esse convite, porque a Isa e o Johnny são pessoas que são a expressão de Cristo nessa terra. E para mim foi realmente um privilégio. E no mundo, gente, onde tudo tá tão poluído, o mundo em si e a internet, pessoas que decidem fazer o que eles estão fazendo, merecem aplausos, merecem palco, merecem visibilidade. É muito fácil você viralizar na internet com conteúdos que não agregam valor nenhum na vida das pessoas, mas eles decidiram andar na contramão do mundo, estão trazendo conteúdo sobre família, sobre educação financeira, sobre casa, sobre trabalho, sobre coisas que edificam e principalmente estão falando muito sobre posicionamento, porque decidir se posicionar como eles se posicionam não é fácil, mas existe muita honra por trás disso. Izzy Johnny, eu declaro as bênçãos dos céus sobre a casa de vocês, sobre esse CNPJ, que seja o primeiro de muitos anos de sucesso na vida de vocês. Um beijo. Amém, amém. Incrível. Bruna é uma pessoa muito querida, né? Que nós nos tornamos amigas. E é uma pessoa que abriu a boca, gente. Que palavras lindas que saem daquela boca dela. Porque não tropeça numa palavra. Fala de Jesus lindamente. Que eu falo, meu Deus, meu modelo. Quero falar de Jesus desse jeito aí, ó. Com autoridade, com fé mesmo, com verdade. Então, assim, foi muito especial a participação dela, né? Porque foi um tapa na cara nossa. Foi um tapa na nossa cara. Quando a gente assim, terminou o episódio... Vocês não sabem o que é o ID? Né? Foi um tapa na nossa cara, realmente. Verdade. E que bom que fez a gente crescer. Vixe! Que bom porque fez a gente crescer. Realmente, a gente transformou o episódio com ela e com o Rogério. Ele foi os primeiros, que eu lembro assim, mas... Sim, foi. Foi um dos primeiros e transformou realmente a nossa forma de pensar sobre como que a gente
que a gente tem a obrigação de falar sobre o evangelho, falar sobre Cristo. Nós devemos fazer o ID. E, ó, nós temos agora Andressa. Uhum. Andressa Oliveira. Ela vai misturar um monte de coisa aqui, gente. Essa é a Andressa. Seria eu mandando um áudio. Oi, lindeza. Como está? Boa noite. A gente tá bem, graças a Deus. E vocês, né? Agora é vocês, Celina e Johnny. Então, que legal, cara. Nossa, já deu um ano, né, cara? Muito tempo, meu Deus, realmente. E foi incrível. Eu fiquei muito honrada, muito feliz, me achando de participar, de ter sido convidada para esse podcast. Vocês são incríveis, as perguntas, a maneira como vocês lidaram com tudo. Foi tudo incrível, porque vocês sabem deixar a gente à vontade, vocês sabem deixar a gente realmente se sentindo em casa. Para mim foi maravilhoso, iria quantas vezes mais me chamassem. E foi, eu acho que o meu segundo podcast que eu participei. Foi o segundo. O outro tinha um formato totalmente diferente, então realmente foi tudo novo para mim. Gostei muito da abordagem, as perguntas que vocês fizeram. Me senti realmente muito confortável e muito à vontade, assim, sabe? Então, não há pra falar, poderia mudar tal coisa. Não poderia mudar nada, porque foi maravilhoso. A recepção nem se fala, vocês se preocupando com todos os detalhes, os mínimos detalhes, pra deixar a gente se sentindo especial mesmo, e conseguem, parabéns. E é isso, eu sei que vocês são iluminados, vocês são pessoas de Deus mesmo, e eu fico muito feliz em ter participado, feliz que vocês estejam nessa caminhada, nesse propósito, porque com certeza é um propósito na vida de vocês. E é isso, eu só tenho a agradecer e falar que o meu feedback é 1000% positivo. Muito bom, muito bom. A Andressa também se tornou uma amiga sua, né? Nossa, uma pessoa que... do Neida, assim, sabe aquela amizade que começa do nada, na maior cara de pau, assim? Tipo, a gente podia tomar um café algum dia, ela blogueira super grande lá de Tangará da Serra, eu na minha cara de pau, assim, bora tomar um café um dia? Ela mais doida do que eu, né? Começamos ali, fomos tomar um café, daqui a pouco já tava sendo convidado pro aniversário da filha, pro aniversário dela, não sei mais o quê, e daqui a pouco nós já estávamos nessa roda ali das blogueiras, né? E sendo amigas de verdade. Então, muito especial também, outra pessoa muito especial aqui, mandando esse feedback. Foi interessante, eu acho que feedback. do episódio dela, achei interessante que ela falou sobre os filhos, né? Como as pessoas colocam uma carga muito grande, romantizam ou colocam medo. Ela falou assim, ou as pessoas romantizam ou elas colocam medo quando você vai ter filho. Sim. Ela falou assim, não é assim. Ela falou que detestava, assim, até tem o corte dela, ela falou que detestava isso, que as pessoas ficam colocando medo nos outros pra ter filhos. Sim. E assim, foi muito interessante ela contar a história dela, sobre quando saiu do direito, montar loja e tudo mais, e tá com a loja novamente agora. Sim, mas foi incrível o episódio dela também. Nossa, foi maravilhoso. Agora nós temos Ana e Bruno. Isso. Ana e Bruno são amigos muito queridos nossos também, né? Nós trouxemos eles no mês dos namorados. Nós fizemos um mês com 4 episódios sobre casamento, sobre relacionamento. Sim. Trouxemos a Ana e o Bruno, a Fábio Jossi, o Robson Anderléa e a psicóloga... Exatamente, Giane Lorenzetti. Para falar sobre relacionamento. E aí a gente pediu pra Ana e pro Bruno e eles mandaram pra gente um feedback de como que foi participar do nosso podcast. Verdade, e se você ainda não assistiu, vai lá, procura lá tem no mês de junho. Tem uma playlist? Tem uma playlist. Então ótimo, já tem a playlist, já facinho pra você, mastigadinha, é só você clicar lá pra assistir. Agora, escutem o feedback deles que participaram. Oi, amigos, como que vocês estão? Tudo certo? Amigos, nós queríamos vir aqui um pouquinho, falar um pouquinho como que foi para nós, né? Estar aí no podcast com vocês. Primeiro momento, eu queria falar o quanto é especial estar com vocês. O quanto que, para nós... É gratificante estar na presença de vocês dois, né? De vocês 3 agora. E dizer que a gente sentiu muito, muito, muito mesmo a presença de Deus quando a gente foi gravar esse podcast com vocês. E dizer também que a gente sentiu muito importante, né? Foi o primeiro podcast que nós participamos, assim, e todo o carinho que nós fomos recebidos por vocês, e todo o carinho que nós recebemos das pessoas, assim, ficou marcado no nosso coração, né? Eu, quando vi que foi publicado o vídeo, e tantas pessoas com tantas palavras de carinho, com tantas palavras de respeito mesmo conosco,
Eu acredito que isso é o reflexo do amor de Deus por nós, né? O amor de Deus por nós por meio das pessoas que nos amam, que se importam conosco. E isso foi bem nítido, assim, sabe? Quando a gente viu também a quantidade de pessoas que estavam assistindo online, a gente até levou um susto, porque foi um número considerável, né? E que grande graça. Não pela quantidade, não não é isso. Mas é por todo esse carinho que a gente recebe, sabe? A gente não tem nem como agradecer a Deus por tantas pessoas que se importam conosco, por tantas pessoas que nos colocam em suas orações. E ver que nós influenciamos positivamente também no relacionamento das pessoas nos deixa muito contentes. Nós temos pouco tempo de casados, né? Mas amadurecendo a cada dia. Nós precisamos melhorar, claro, em várias coisas. Nós estamos em construção, né? A nossa vida, na verdade, é uma verdadeira conversão diária. E a caminhada vai transformando. É se caminhando que a gente melhora, né? É caminhando que a gente melhora. É caminhando que a gente vai conhecendo Jesus, entendendo o que Jesus deseja para nós, tendo maturidade também para viver isso. E foi muito de Deus mesmo, tudo que nós vivemos com vocês. E eu tenho plena convicção que depois que a gente participou do podcast, nos fortaleceu também como casal e na busca da santidade, né? Porque não é um caminho fácil, não é um caminho que fala assim, é moleza, não é. E eu acredito que participar do podcast também gerou uma responsabilidade também, sabe? Responsabilidade de buscar as coisas do alto, buscar as coisas de Deus, continuar na caminhada, pensar sempre que nós como casal, a gente tem que ser, o centro sempre é Deus, o sempre é Deus. Então, nós temos muito a agradecer vocês, de coração. Muito obrigada mesmo, viu? E assim, ora, foram tantas camadas, né? Até falei para Isa, não sei nem por onde começar. Mas o nosso consultor financeiro mandou mensagem também dizendo que várias pessoas procuraram ele, foram conhecer o trabalho dele. Olha como que algo que a gente sonhou como amigos, que a gente concretizou em um dia, celebrando a nossa amizade numa conversa saudável, que fluiu de uma forma tão natural, impactou na vida de outra pessoa, né? Às vezes a gente não tem noção da grandeza daquilo que Deus prepara para nós, mas Ele prepara. Então, Lua mandou mensagem pra gente, né, dizendo que muito obrigado por lembrar do nome dele no podcast, que muitas pessoas procuraram ele, né? Muitas pessoas vieram também tirar dúvidas conosco, conversar conosco devido ao nosso testemunho, pedindo a trezena de Santo Antônio. Então, assim, a gente fica muito contente mesmo. Muito, muito obrigada. Um grande abraço, viu? Fiquem com Deus, nós amamos vocês. Amamos vocês três. Um beijo. Beijo. Beijo, amamos vocês também, Amamos seus vocês lindos. também, Isabelzinha. Realmente foi um episódio impactante, Nossa. incrível, em que realmente muitas camadas Verdade. camadas mesmo. Atingiu muitas famílias. Muitas famílias. E realmente, isso que eles falaram é interessante, porque depois que você faz um episódio aqui e tudo mais, você acaba se tornando referência sobre aquilo que você falou. Você E aí entende o quanto as pessoas esperam de você. Se espelham. E se espelham Ela também. olha pra você e fala assim, caramba, olha que casal. Queremos ter um relacionamento daquele jeito. Então, assim, te fortalece como casal, porque fala assim, olha, nós devemos dar testemunho, assim Sim. como Paulo falou que nós devemos ser imitadores dele como ele era de Cristo. A gente você fala assim, caramba, a gente tem que fazer um bom trabalho para que a gente seja imitado também, para que as pessoas consigam ter um bom relacionamento também. Então, assim, é crescimento total pra todo mundo, né, meu amor? Verdade, foi uma tarde muito gostosa, assim, Sim, com realmente, eles, né? foi. Chegaram, a Isabel já teve Vocês que ir nem lá pro sabem. chuveiro. Isabelzinha chegou, tá só daquele jeito, já teve que tomar um banhozinho. É a bebê deles, pra quem não sabe. É isso, a bebê, ela tava com 4 meses, né, meu amor? E aí, a gente ficou aqui, passa a Isabel pra lá, passa a Isabel pra cá, a Isabel muito carismática, vai no colo de todo mundo, então aí o Johnny ficou um pouco, enquanto a gente gravava a mãe e tal.
Então foi assim, muito gostoso, muito descontraído, né? Você Realmente. jamais imaginava que, tem câmera ali, né? Você nem fica pensando nisso. O próximo, meu amor, tem mais um aí? É verdade, tem mais. Vamos lá, vou ler aqui o do pastor Jefferson. Isso. Ele mandou escrito pra nós. Pastor Jefferson veio falar para nós sobre moralidade cristã. Moralidade cristã. Foi muito especial também. Ele falou assim: a paz do Senhor, meus queridos. Fico honrado pelo convite, por ter participado dessa primeira temporada. Após o episódio, várias pessoas me procuraram querendo entender mais sobre moralidade, sobre o Evangelho de Jesus e desejando se aproximar mais de Deus. Isso foi muito especial porque mostra que o propósito está sendo cumprido. Vidas estão sendo despertadas e conduzidas ao Senhor. Foi uma alegria participar e ver como Deus tem usado esse podcast para alcançar pessoas e gerar reflexões importantes. É um projeto sério que tem realmente feito diferença. Eu louvo a Deus pela vida de vocês e por tudo que Ele fez esse ano. Tenho certeza de que a segunda temporada virá ainda mais forte, com mais graça e mais vidas tocadas. Deus abençoe vocês e eu acredito muito no chamado que esse projeto carrega. Observação: quero também deixar registrado algo muito especial sobre o Johnny e a Isabela. Desde o primeiro contato, sempre me trataram com tanto carinho, respeito e acolhimento, que parecia até que já caminhávamos juntos há muito tempo. A forma como recebem as pessoas, como escutam, como cuidam de cada detalhe, revela o coração de vocês. Sensíveis, dedicados e cheios de amor pelo que fazem e por quem Deus coloca no caminho. Vocês são nota 1000. Caramba. Nossa, que especial isso, né? Isso, e o pastor Jefferson, para quem não sabe da história do podcast, né, porque nós convidamos ele, conhecemos, nós somos no Encontro com Deus. Sim. Lá em Nova Mutum. Uhum. E a partir de... E lá ele tem um momento em que ele falava sobre moralidade cristã. Sim. E foi incrível quando a gente Uau. saiu de lá, a gente viemos no caminho para Barra falando assim, caramba, outras pessoas precisam saber disso. Sim. Outras pessoas precisam ter esse contato, porque muita gente tá errando, nem sabe, através das músicas que ouve, através dos filmes que assiste, e a gente precisa levar isso. E convidamos ele topou vir gravar um episódio, foi um episódio incrível, que tem muito aprendizado, Sim. muitas pessoas, muitas vidas sendo transformadas através daquele episódio. Né? É verdade, foi muito especial. Veio ele, a esposa, os dois filhos, né? A bebezinha veio também. Então, assim, foi muito especial e realmente, quando recebemos eles, era como se a gente já conhecesse há muito tempo. Verdade. Foi muito assim, muito não sei leve. se é porque a gente já tinha tido aquele contato de vê-lo lá no Encontro com Deus, mas foi muito leve, muito gostoso, né? Ele trouxe o testemunho de vida dele, como ele conheceu Jesus, que já era desde sempre, né? Só que o que Deus fez com ele dentro da faculdade dele, pensa, ele foi para estudar e ele chegou lá e foi evangelizar pessoas, estudantes, jovens, e montou igreja e foi sensacional. Eu não vou ficar dando spoiler, não. Se você quiser, você vai lá assistir, que eu nem sei qual que é o número do episódio, mas vai estar aqui embaixo, tá? Então foi, assim, muito especial o que Deus fez na vida dele. E usá-lo, né, dessa forma, como usa, é muito especial mesmo. E moralidade cristã, né, entender quantas portas nós abrimos sem nem saber, através de filmes que a gente assiste, de séries, de músicas que a gente escuta, né, de palavras que a gente fala, de uma mentirinha aqui. Então, ele falou sobre isso e foi muito importante porque nós mudamos hábitos na nossa vida, né, através desse episódio. Foi sensacional. Na verdade, primeiro começou na ministração lá, depois o episódio acho que veio como um complemento para nós, para entender essa jornada dele e falar, cara, ele tem autoridade demais para falar sobre isso, né? Sim. Glória a Deus e aí, glória a Deus por isso. E aí nós temos aqui a Djane, que é o último episódio que a gente gravou, né? Que foi, assim, um romper de barreiras, né? Foi um episódio que rompeu muitas barreiras, chegou aí pra muita gente. Um episódio muito impactante, emocionante, cheio de fé, de testemunho. E vocês vão ouvir o que ela falou depois que veio aqui. Olá, hoje eu tô passando aqui pra contar um pouquinho da minha experiência no podcast, nosso podcast, da Isa e do Johnny, ali em Barra do Bugres. Eu confesso que quando o convite chegou, eu não sabia realmente do que nós iríamos falar. Será que seria trabalho, vida, família, filhos, propósito, fé, enfim. Eu me senti muito à vontade, eu contei a minha história. E eu confesso que eu nunca havia contado a minha história com detalhes, né, como foi ali. Eu quero agradecer, porque realmente aquilo ali foi como se eu me libertasse.
de algo que estava preso aqui. Por isso que eu digo que esse podcast, ele tem realmente um propósito. É do Senhor para vocês e para as pessoas que assistem. Eu quero agradecer, que Deus continue abençoando a vida de vocês, que Ele continue agraciando vocês e que vocês possam impactar vidas como vocês fazem. Um beijo. Um beijo. Um beijo! Nossa! Foi incrível. O da Jane foi impactante, na verdade, o episódio com ela. Foi impactante saber como que aconteceu todas as coisas, como que foi o processo dela de conversão, como que foi o processo que ela tá passando ainda de luto. Sim. Com a perda do seu esposo. Foi um episódio realmente impactante. Foi. Ela, depois, em outro momento, nós conversamos novamente, né? E ela falou assim, falamos de Jesus pro mundo, glória a Deus. Ela falou assim, tô arrepiada, muita gente chegou, você não tem noção. Testemunhos no meu direct, né? Daí ela falou assim, quer ver? Que lá na cidade poucas pessoas sabiam sobre a história dela, né? E ela falou assim, hoje eu chego em algum lugar, vem alguém e fala, posso te dar um abraço? Eu assisti seu podcast. Então, que especial isso, né? De ela sentir essa libertação, esse alívio por ter falado, né? Contado a história dela e as pessoas terem acolhido, sentiram amor e as pessoas terem acolhido ela. Então, aonde ela chega, posso te dar um abraço? Que gostoso isso, né? Sim, esse carinho das pessoas que não te conhecem, mas se sentem próximos a você porque você falou, porque você contou a sua história. Então, ela se identificou com você em alguma coisa, ou ela sente esse carinho, se identificou com você, porque a Djane é uma pessoa muito assim, ó, fala muito bem também, muito alto astral, uma pessoa muito divertida, que a gente deu muita risada aqui. Sim. Então, embora ela esteja passando por esse processo ainda, agora vai fazer 1 ano, né, que ela perdeu seu esposo, ela é uma pessoa que resplandece Cristo no rosto dela, sabe? Realmente. Você não enxerga tristeza, você enxerga só gratidão por tudo que Deus já fez na vida dela, né? De onde Deus tirou ela e o que Deus fez com a vida dela, né? Colocando ela onde ela está hoje. Uma pessoa que hoje é referência, né? Ali até em comunicação oratória e várias coisas. Então, assim, a Djane se tornou uma pessoa muito especial. Aquele tipo de pessoa que você assiste o episódio e você fala, realmente, eu quero abraçar. Eu quero ser amigo. Eu quero ser amiga. Eu falei pra ela no final do episódio, eu falei, eu quero muito ser sua amiga. Eu falei, ela pegou na minha mão, vamos. Então, a Djane, tô lembrando aqui você fez um compromisso comigo. Então, é uma pessoa muito agradável. E assim como essas pessoas que a gente trouxe aqui pra falar um pouquinho pra vocês, nós tivemos todos os convidados, nós aprendemos alguma coisa diferente com cada um deles. Então, não existiu alguém que viesse aqui que não transformasse a gente em algum ponto, né? Com certeza. Então, assim, todos eles são igualmente especiais para nós. E foi realmente um presente de Deus. Esse projeto é um presente de Deus nas nossas vidas, porque nos transformou espiritualmente, nos fez estar em contato com cristãos de diversos lugares, de diversas bandeiras de igreja, e a gente vê o amor o mesmo amor que todas essas pessoas falam de Jesus e contam o seu testemunho, assim, é lindo de se ver, né? É lindo e nos transformou espiritualmente. E materialmente, vamos colocar também, porque quantas coisas que de aplicação prática, não só espiritual, de aplicação prática que as pessoas trouxeram. Poxa, nossa, eu faço assim, dessa maneira. Caramba, que legal, a gente não faz assim. Talvez seja interessante a gente implementar na nossa vida. Olha, eu faço assim. E agora que a gente vai ter filho mesmo, né, provavelmente no ano que vem, a gente continua com fé em Deus na 2ª temporada. E traremos pessoas que vão falar sobre, provavelmente, maternidade, sobre filhos e tudo mais. Então, assim, a gente vai aprender muito e a gente sempre aprende. Não tem como sair de 1 hora de conversa, 1 hora e pouco, ouvindo, prestando atenção, sem aprender alguma coisa. Não tem como. É verdade. É impossível. É verdade. E aí, meu amor, tem mais alguma coisa? Senão vamos para nossas métricas de 1 ano. Olha... Não, na verdade, só dizer aqui que a gente se emocionou em todos os episódios nos trouxeram emoções diferentes, assim, oscilando do começo ao fim. A gente começava, às vezes, meu Deus, muito impactado, daqui a pouco a gente tava chorando, daqui a pouco a gente tava rindo. Então, assim, um misto de emoções, e isso porque é muito verdadeiro, porque a gente poderia ter começado com uma emoção ali e levado ela até o fim, não ter vivido essa montanha-russa, porque não seria tão verdadeiro. Então,
É 100% genuíno, né? Muito genuíno, assim, a gente nunca conhecia a história da pessoa antecipadamente, tudo é aqui com vocês, o momento que vocês assistem, né, a gente vai estar sabendo um pouquinho antes porque a gente gravou, mas é no momento que a gente tá gravando que a gente descobre tudo que a pessoa passou, né? Isso mesmo. Então, a gente, é tudo muito verdadeiro, né? Isso mesmo. Então, é muito genuíno. Temos Nós mais algum? temos quem mais? Ah, temos a Naira! Falar do nosso ponto podcast é falar de uma das minhas melhores experiências em podcast. O Johnny e a Isa, eles têm uma habilidade, uma eficácia, uma qualidade de entrega absurda. Eu fiquei super à vontade. A presença de Deus é sempre muito palpável neste ambiente. Foi maravilhoso. E tem duas coisas que foram muito especiais. Uma delas é que eles se preocuparam com o meu estado. Eu estava passando por uma dieta zero glúten, zero lactose, por conta de um tratamento. E eles montaram uma mesa com muitas frutas e tudo o que eu poderia comer, levando em consideração a minha situação naquele momento. E isso para mim foi uma demonstração de cuidado, de zelo, de carinho absurdo, porque eles não precisavam fazer isso. Eles foram muito acolhedores. Outra coisa, e com certeza uma das maiores, é que eu falei no nosso ponto podcast, foi o primeiro e acredito que o único que eu falei que eu queria muito ser mãe. Me perguntaram sobre um sonho, eu disse, meu sonho é ser mãe, porque eu tenho muitos projetos profissionais, mas sonho mesmo é ser mãe. E eu tô finalizando o ano e eu vou me emocionar, gravidinha. Então eu tô muito feliz porque é um ambiente muito profético. O nosso ponto podcast é um ambiente muito profético, com muita presença de Deus. Foi maravilhoso. E eu quero dizer para você, Johnny e Isa, que eu amo vocês. Eu, a minha casa, vocês são muito especiais para nós. São amigos que ganhamos para a vida. Nós enxergamos muito de Deus na vida de vocês. Nós aprendemos muito com vocês e está sendo lindo caminhar juntos. E foi fruto do podcast. Deus abençoe. Eu amo vocês, meus amigos. Com certeza foi uma das minhas melhores experiências e eu quero mais. Com certeza. Nossa, eu não tinha visto dela. Você vê que incrível, né? Ai, eu me emociono porque nós estamos passando por essa fase juntas, né? Ela foi uma das primeiras, ela foi a primeira pessoa a saber da gravidez. Lembra? Nós estávamos lá no encontro com Deus e eu preocupada. E eu falei, eu vou ter que contar pra ela, tal, porque eu não tava muito bem. E ela teve uma perda também, Recém tinha passado por uma perda gestacional, eu também tinha passado por uma, então nós conversamos ali, nos fortalecemos naquele momento, acho que né? criou muito vínculo naquele momento por causa disso, né? Por isso que é muito importante pra vocês estarem grávidas nesse momento. Nossa, e assim, ela foi a primeira pessoa que soube, nós fomos os primeiros a saber da gravidez dela, porque ela nos ligou, ela tava até dentro lá do Barney, lembra? Ela tava dentro lá de um local em São Paulo, um café que a gente tem muita vontade de conhecer. Ela ligou e falou, estamos aqui e tal, e tava mostrando lembrancinha, escolhe aí o que vocês querem que a gente vai comprar. E aí ela foi e comentou assim, falou, olha, minha menstruação tá atrasada tem uns 11 dias já, não sei o quê. Eu falei, Naira, o que você tá esperando? E a hora que ela ligou por videochamada, já veio um tum assim, eu falei, ela tá grávida. Mas quando ela ligou, não era nada daquilo, mas no final ela falou isso, eu falei, Naira, compra e faz um teste, porque você tá grávida. Lembra? E aí ela mandou, no mesmo dia, eles passaram depois do Barney comprar o teste, fizeram o teste naquele dia e nos mandaram, você tava no casamento, lembra? E aí a gente descobriu também sobre a gestação e de lá pra cá nós também temos orado pela gestação dela para que Deus guarde, abençoe. Hoje ela já completou 12 semanas, descobriremos o sexo daqui uma semana também, já descobrimos que Celina tá aqui, então estamos gestando próximo uma da outra, com ali um mês de diferença, né? Então passamos por esse processo de perda, agora estamos vivendo o nosso milagre também e foi isso que ela falou, né? A gente sempre pergunta pros convidados 4 coisas. A gente dá o comando, né? Qual que é o seu lugar? Um lugar que vier na sua mente. Qual que é a sua comida? E um grande aprendizado e um sonho. E no sonho ela falou, meu sonho é ser mãe. E pra quem não ouviu o testemunho dela, ouça o testemunho dela pra você ver o quanto faz sentido isso de ela ser mãe. O quanto é transformador. Então ver ela passando por isso hoje me deixa muito feliz, muito alegre.
né? Porque Deus é maravilhoso. Sim. E ela falou sobre a comidinha, né? Sim. Isso é uma coisa que a gente faz com todos os convidados. Absolutamente todos os convidados. Isso é algo que a gente teve o cuidado desde o começo. Sim. Porque nós sabemos que hoje existem muitas pessoas com intolerância alimentar, ou a glúten, ou a lactose, e a gente quer proporcionar a melhor experiência para quem tá Sim, aqui, né? É isso. Então eu sempre pergunto quando entra em contato, a pessoa aceita o convite, eu vou lá, mando a localização, passo as informações da gravação, né? E pergunto algo muito importante. Você tem alguma intolerância alimentar? E aí a pessoa me passa se sim ou se não. E aí, se ela tiver alguma intolerância, a gente sempre serve ali Sim. frutinha, serve... Opa! Então a gente sempre... Ei! Então a gente sempre serve algo ali que a pessoa possa comer pra ela estar bem. Ah, e meu amor, algo que me marcou bastante, assim, foram os episódios do Mês das Mulheres. Você se lembra que nós fizemos uma série voltada para mulheres que estavam em carreiras majoritariamente masculinas. Aquele mês ali foi também um mês ficou muito voltado em profissões, mas que cada uma dessas pessoas nessas profissões contaram a sua história também. Pessoas que vieram muito de baixo, que vieram de uma pobreza e assim, a transformação na vida delas, né? E estando naquelas carreiras ali de policial militar, de tenente do Corpo de Bombeiros. Quem nós tivemos mais? Depois a Leandra e a doutora Amanda. Verdade, doutora Amanda, juíza, e a Leandra, que é policial penal. Gente, nós tivemos essa série no Mês das Mulheres muito maravilhosa também, se você puder, assista. Foi uma das séries que eu gostei muito de fazer. Além do Dia dos Namorados, né? O episódio o Mês dos Namorados, né? Com episódios voltados para casais. Esse foi também uma temporada, uma mini temporadinha ali do Dia das Mulheres que eu gostei muito de fazer, de receber essas pessoas. Reencontrei pessoas da faculdade também, que era tenente, né? Então, para mim, foi um momento muito especial desse ano também, receber essas mulheres. E agora vamos para as métricas. Nesse ano de podcast, nós queríamos algumas métricas, porque a gente sabe se tá crescendo, se as pessoas estão gostando, a gente sabe se tem curtida, se as pessoas assistem, muitas pessoas assistem, então a gente só sabe se tá sendo bom ou não, por mais que a gente fale assim, se uma vida for transformada, terá valido a pena, a gente quer números pra gente saber se tá no caminho certo ou não. Sim. E aí a gente tinha algumas metas lá no começo do ano, né, meu amor? Tinha uma meta, eu lembro que eu falei pra Isa que de uma meta de seguidores, se a gente publicasse um vídeo todos os dias e tudo mais, era possível que a gente chegasse ali no número de 5 mil seguidores. Ela falou, não, ficou com medo. Gente, eu falei assim, 5 mil? Eu falei, porque nem nós tínhamos isso. Nós tínhamos. Não, nossos perfis pessoais eram poucos na época, né? Até hoje é pouco, né? Mas eu falo assim, eu falei, não, é muito difícil crescer um perfil comercial, né? Aí falei, não, vamos baixar isso aí, vamos deixar em 3 mil, que se a gente tiver 3 mil, a gente tá no lucro, assim, ó. Fechar um ano com 3 mil seguidores, né? Aí o Johnny falou, eu acho que chega nos 5 mil. Daí colocamos 3 mil, a meta foi 3 mil. Foi. E daí nós chegamos em 3 mil seguidores, deixa eu ver, nosso ponto, 3.498. Cadê? 3.498 em julho. Em julho, a gente bateu essa meta. Então, com 9 meses de podcast, já tinha atingido a meta que eu achava. A meta já foi para 5 mil. Meta 5 mil agora até outubro, se a gente chega até 5 mil. E eu lembro que quando começou outubro, o negócio não dava. Verdade. Nós ficamos, deu uma estagnada. Em setembro, 4.300. Deixa eu ver se é isso mesmo. Em setembro, 4.300, porque eu metrifico todo mês, certinho. Todo mês, não, o Johnny é muito organizado. Daí, no mês de outubro, 4.700. Então, assim, não estava crescendo mais como estava antes. A gente falou assim, caramba, não vamos chegar nos 5 mil seguidores. E daí, mais um vídeo viraliza. E daí, do nada, do dia pra noite... Gente, do dia para a chega noite. 25 mil seguidores e assim por diante, né? 22 mil, na verdade, e continua crescendo agora. Foram em 3 dias, 22 mil seguidores. Assim, isso. Pum. E agora estamos caminhando por 31 mil seguidores hoje, com quase 31 mil seguidores já. Verdade. Hoje em dia,
1º de dezembro. Isso, 1º né? de dezembro, Nós quase gravando. 31 mil seguidores. E no YouTube, a gente tinha meta de chegar a 1.000 inscritos. Sim. E chegamos agora aos 1.000 inscritos. Não chegamos no mês de outubro, mas chegamos agora Foi. aos 1.000. E ultrapassamos, né? Estamos Já quase tá 1.000, temos com 1.200 quase inscritos. 1.300 já. Inscritos no Instagram. E No assim, Instagram, no não. YouTube, no perdão. YouTube. Aham. E aí, é uma vitória pra nós, porque a gente É. sabe que tá sendo um trabalho bem feito. As pessoas estão gostando das pessoas que a gente traz, das histórias e tudo mais. Um vídeo, geralmente, às vezes quando viraliza, para algumas pessoas é ruim, porque tem muito hater, É. mas em alguns pontos é bom. Por exemplo, do pastor mesmo, por mais que tenha muito hater, muita gente comentando, poxa, eu não sabia, que interessante isso, eu vou mudar meus hábitos e assim por diante. Então, assim, por mais que tenha pontos negativos, existem os pontos positivos que as Sim. pessoas começam a transformar a vida delas. Então, E- assim, E sem contar que não tá viralizando por causa de dancinha, por causa das trends, né? Como que fala? Das modinhas aí de Isso. rede social, né? Então, nós estamos trazendo assuntos sérios aqui, que assim, são muitos deles direcionados para as coisas de Deus, e essas coisas têm viralizado. Então, glória a Deus por isso. Glória a Deus por isso. Né? Eu lembro que ali quando começou a viralizar bastante, que a gente já tinha batido, tava próximo dos 5.000 seguidores, aí depois estourou, né? Foi pra quantos mil? Já Pra tinha passado 10 de 25, e e foi indo embora. E a gente ficou assim o dia todinho, eu e o Preocupado. Johnny. Não, também existia preocupação, Uhum. mas a gente ficava atualizando os números assim, tipo, Não acreditando. meu Deus. Era um meu Deus a cada, sei lá, 30 minutos, Sim. porque é muito maluco quando viraliza, né? E glória a Deus por isso. Nós não enxergamos isso como Só números, nós enxergamos como vidas, como pessoas. Que Então, foram impactadas de alguma maneira por alguma conversa que Sim. teve aqui. e a gente sempre deu muito valor desde o começo em cada pessoa que chegava ali, porque a gente falava assim, caramba, olha só, nós estamos com 200 seguidores. Uau, 200 pessoas. Vamos colocar essa galera dentro de um lugar aqui. Tá, a gente precisa de um lugar de um tamanho X. Daqui a pouco a gente ia 1.000. Cara, vamos colocar cabe no 1.000 auditório pessoas. mais. Já não cabe no auditório mais. Uhum. Daqui a pouco, 3.000 pessoas. Você fala, cara, se a gente colocar essa galera dentro de um lugar, tem que ser um lugar grandão. Muito grande. Sabe? Então, realmente, por mais que hoje em dia existe a métrica de vaidade, as pessoas querem cada Sim. vez mais números e tudo mais, para elas serem valorizadas por isso, não, a gente sempre se valorizou porque a gente valorizava as vidas que estavam ali seguindo Sim, a gente, realmente. né? Porque são pessoas, não são, você fica pendurada ali. Seguidores, né? É. São- Então, assim, claro que a gente quer, todos os episódios que a gente grava, que a gente quer que esses episódios cheguem para muitas pessoas, mas não só por uma métrica de vaidade, Mas para que vidas sejam impactadas. mas para que vidas sejam impactadas. E eu lembro que teve uma vez que nós recebemos um pastor aqui e a gente estava preocupado, a gente começou a ficar preocupado. Por quê? A gente falava assim, Senhor, nós vamos publicar aqui, o que tiver que acontecer é o Senhor que faz as coisas, é o Senhor que entrega para quem tem que entregar e é isso aí. E eu lembro que entrou uma preocupação. Porque o episódio não tava dando nada, não tava entregando. Não as estava pessoas não estavam entregando, as assistindo. pessoas não estavam assistindo. O Johnny estava no sofá pensando o que poderia fazer para melhorar. E eu do lado de cá lá na mesa pensando, meu Deus, o que vai fazer para melhorar? E nós fomos almoçar. E aí o Johnny pegou e falou bem assim para mim, olha, então, como que é, meu amor? Conta Não, aí. eu tava no sofá, daí preocupado com isso. E Deus falou comigo, falou assim, mas o projeto não é meu? Não é eu que faço? Se é eu que faço, por que você tá preocupado com a quantidade de pessoas que estão visualizando? Tomei um tapa e fiquei quietinho, né? Daí na hora do almoço a Isa vem e fala assim, não, porque nós temos que fazer alguma coisa, porque esse episódio nós temos... Daí eu falei, você não ia apanhar não, agora vai ter que apanhar, porque... Podia ter ficado quieta. E eu contei pra ela, falei assim, o Senhor falou comigo que é Ele que faz. E foi algo que Deus quis nos mostrar. Foi. Porque por algum momento eu podia achar assim, olha, nós estamos fazendo. É por causa da gente que o episódio tá aí dando bom e tudo mais. E Deus quis mostrar, falou assim, não, é eu. E a partir desse momento, o negócio começou a andar e o episódio cresceu muito. Cresceu muito. Então, assim, até o momento que a gente não tinha entendido, né? O trem tava estagnado. Depois que a gente aprendeu, Deus nos ensinou, aprendemos, tiramos a preocupação do nosso coração. Aí o trem deslanchou, né? Isso. Então, realmente, é Deus quem
quem coloca todas as pessoas que assistem ali, a gente sabe que é Deus que coloca pra assistir. Isso, porque realmente. precisa ouvir de alguma forma. Aconteceu algo muito legal também. Uma vez o Johnny foi me levar pra fazer sobrancelha e ficou dentro do carro me Sim. esperando lá. Uma pessoa chegou até ele, né, bateu no vidro do carro, Isso. assim, e falou pra ele, né, meu amor, que ele e a esposa tinham assistido ao episódio. Isso, sobre E eles, casamentos lá. isso, eles tinham um probleminha porque ele gostava de andar de bicicleta cedinho. Ela tipo assim, meio que não é que incomodava ele, mas não gostava que ele saísse Isso. pra andar de bicicleta. E nesse episódio nós Da Fábio e do Josi, que Foi, falou da que cada Fábio um e do tem o Josi. seu tempo pra fazer alguma coisa. Sim, sim. Ele falou que mudou a forma dela ver Isso. essa atividade dele. Ela nunca mais implicou dele Isso. sair porque ela entendia que era o momento dele Isso. de fazer ali E que ela precisava do momento e dela. que ela precisava do momento dela. Às vezes sair com as interessante. amigas, jogar um vôlei, o que ela quisesse, porque a partir do momento que você casa, é ilusório. As pessoas acham que você não tem que ter vida separada mais, assim, sozinho, né? Que você não tem que ter sua individualidade. Mas, na verdade, é o contrário. Você tem que manter suas amizades, né? E Desde aí, que sejam boas, né? desde que sejam boas, lógico. Então, assim, foi muito interessante porque ele falou, né? Trouxe Isso. esse feedback até nós Uhum. ali, de que algo transformou no casamento dele por Cara. uma coisinha que às vezes a gente nem se atentou na hora. E Tinha- quantas outras vidas a gente não sabe que foram transformadas? Quantos Isso. testemunhos nós Quantos já não recebemos, Sim. feedbacks positivos das pessoas, assim, né? Então, Deus tem feito tudo e, assim, jeito dele. porque dele, por ele, pra ele, são todas as coisas. coisas. A glória nunca vai ser nossa. É Sim. sempre de Deus. Uhum. Nós Somos só somos- vasos usados. é. Só isso. Nós Deus somos que o... despeja. Nós somos o Ou às que... vezes- Como que fala? O... As ferramentas. É A isso. ferramenta, nós somos a ferramenta, o instrumento. Aham. Quem toca o instrumento é Deus. Nós somos os dispostos, né? É. Deus, usa. Faz a sua vontade. Exatamente. E assim a gente termina, meu amor. Foi um ano de crescimento. Foi um ano de crescimento. Nós estávamos conversando ontem que foi um ano de plantio, né? De Pra mim, plantio. foi um ano de plantio, porque eu achei que a Realmente. gente plantou muito. Plantamos. Plantou muito ao Foi longo desse ano. A palavra, né, do ano, assim, foi isso. plantio e foi também crescimento, Crescimento. né? Crescimento. A gente viu nascer. Plantamos e vimos nascer. É verdade. E aí, com certeza, acredito que 2026 será um ano melhor. A gente De volta colheita melhor, também. né? E de colheita. E nós voltamos melhor. Porque esse ano foi um ano de aprendizado. Muita coisa aprendemos. O ano que vem a gente volta com a segunda temporada ainda melhor do que a primeira temporada. É verdade. Voltamos mais experientes, com novas pessoas, novos testemunhos, novas histórias. Vivendo coisas novas na Novas, nossa vida, né? Nós isso. não sabemos como vai ser a segunda temporada, porque finalzinho de abril ou comecinho ali de maio, a Celina tá nascendo. Vai Isso. ser algo muito diferente na nossa vida, uma Sim. nova fase que a gente nunca viveu, nunca teve experiência. Sim. Então, nós não sabemos como vai ser a Como vai segunda ser. temporada, mas nós sabemos que se até aqui o Senhor nos sustentou, Ele continuará nos sustentando para fazer isso aqui acontecer, porque tem que acontecer, porque Isso é mesmo. projeto dele, né? Isso mesmo. Então, estamos muito felizes aí com uma terceira vidinha a caminho, né? Sim, A nossa isso mesmo. primeira vidinha. E todos os nossos convidados que vieram no ano de 2024. Antes de falar dos convidados, eu preciso agradecer aos patrocinadores que confiaram no nosso trabalho, mesmo Isso, nós sendo ali verdade. bem pequenininho, confiaram naquilo que a gente trazia, confiava ali no nosso projeto, no que Deus tinha colocado no nosso coração. Sim. Muitos deles enxergavam dessa forma também e foram muito, muito fiéis e muito, né, parceiros ali. Então, eu quero agradecer especialmente aos parceiros que passaram por aqui nesse um ano, né? Nós tivemos a Darlook aí, que é uma empresa que a gente ama muito, Sim. de produtos naturais, né? Temos também o Espaço Adjane, tivemos aqui, né? O Espaço Adjane Fernandes também. Tivemos Salve Make, que é a empresa da Josi também, foi muito especial ter eles aqui. Santa Lola, que é uma loja lá do shopping, né? Uma franquia, que é da professora Ariane. Tivemos Clique Sim, que é um site de notícias, e tivemos Queijos em Casa, que é da Mili, Isso. aqui da Barra, que é uma pessoa muito especial também, que sempre esteve conosco desde os primeiros episódios, confiando muito naquilo que a gente entregava aqui. Então, muito obrigada de coração a todos vocês que acreditaram de verdade nesse Sim. projeto. E quem sabe aí no próximo ano não estaremos juntos novamente. Isso Muito mesmo. obrigada. E aos nossos convidados, cada um de vocês que veio até aqui. Foi um prazer ter você aqui.
fazendo parte da primeira temporada. E com certeza vidas foram transformadas através da sua vida, através de você, através da sua história, foram impactadas através do seu testemunho de vida ou através até do seu conhecimento, pessoas que trouxeram conhecimento prático aqui e com certeza vidas foram transformadas. Que vocês continuem nesse legado de transformação de vidas, transformando vidas, mudando histórias, que a gente fala sempre que uma vida transformada, ela transforma gerações. Então, se você conseguir transformar a história de uma pessoa, gerações serão transformadas. Então, nosso muito obrigado mesmo. E os nossos telespectadores, pessoas que assistiram. São muito especiais. São muitos especiais. Como a gente falou, não é mais uma pessoa. Você é uma pessoa importante para nós. Você assistiu, você com certeza teve algo que mudou na sua vida e a gente fica muito agradecido pela sua inscrição, por você ser seguidor, ou até mesmo pessoa que só assiste o nosso. Tem muita gente que só assiste os episódios e nem segue, mas mesmo assim nós somos muito gratos pela sua vida. E você, meu amor, muito obrigado por esse 1 ano, foi incrível estar ao seu lado fazendo esse projeto. Nós não começamos um projeto lá do marketing juntos e agora estamos mais próximos ainda com o projeto do podcast. É uma honra trabalhar com você, você é incrível. Eu que agradeço, meu amor, porque eu falo assim que eu não poderia fazer esse projeto, né, estar à frente disso sem outra pessoa ao lado, porque você é o que tá comigo em tudo, me apoiando em todas as coisas, me dando força durante 1 ano, e eu sei que nesse 1 ano a gente se ergueu mesmo, ajudou. Quando o outro tava mais fraco, você me levantou e foi assim, o contrário também. Então, muito obrigada, você é o amor da minha vida, muito especial, e estamos aí, se Deus quiser, ano que vem, com a segunda temporada. Um beijo pra você, meu amor. Beijo, meu amor. Um beijo pra vocês e até o próximo. Naquela câmera lá, ó. Um beijo pra vocês e até o próximo episódio. Gente! Tchau, tchau, gente.